Aí compra um carro chinês, um carro elétrico chinês. Ah, beleza. Ah, eu vou economizar a gasolina. Ah, beleza. O dono do posto que se rale, o dono do posto estava alagado há poucos dias atrás. Precisa agora se recuperar. Mas daí, tu tem que fazer esse dinheiro girar aqui dentro, dinheiro girar, aí diz assim, mas tem que vir dinheiro de fora. Claro que tem que, para isso que o governo hoje está repatriando os impostos. Eu não vou falar que ele está nos dando nada, tá? Porque ele está repatriando os impostos que nós pagamos, talvez ano passado. Então esse dinheiro ia para fora. Agora ele vai retornar esses impostos através de empréstimos ou outra coisa, para que esse dinheiro circule novamente no mercado e possa novamente, de repente, até gerar novos negócios, e mais adiante a gente possa fazer alguma coisa melhor. Então, Vanderlei, te apresenta. Obrigado primeiro pelo convite aí, parabéns pela iniciativa tua, do Cássio e dos demais que estão aí por trás dessa iniciativa. Sou Vanderlei Dutra, editor-chefe do jornal O Timoneiro e CEO do grupo O Timoneiro, muito mais que jornal, que além do jornal tem também estúdio de podcast, tem o serviço de audiovisual e também prestação de serviço em assessoria em comunicação. Até assim, o Vanderlei, antes de tudo, ele é um amigo. O Vanderlei é um parceiro nosso já de longa data. Os nossos primeiros podcasts que nós, da Decouves, gravávamos, sempre foi lá. E nós resolvemos meio que trazer para dentro essa iniciativa que o Vanderlei tem lá. Então hoje aqui nós fizemos os nossos podcasts, as nossas gravações internas aqui, mas sempre com as portas abertas para retornar para lá, né, Vanderlei? Com certeza. Quando for necessário. A ideia do Grupo Timoneiro, quando criou o primeiro estúdio, hoje nós temos 2, foi sempre tornar mais acessível a produção de conteúdo. Né? Porque há 2 anos e meio atrás, tinha um estúdio profissional na cidade e para qualquer pessoa que quisesse fazer um episódio de podcast, ela tinha que desembolsar para aquele episódio R$1.800 para um episódio. Então, assim, para os grandes projetos isso era até de repente possível, mas para a grande massa de pessoas que tem conteúdo bacana, que pode produzir e está ajudando outras pessoas, isso é uma coisa inviável, né? Então, a nossa ideia sempre foi essa, assim, democratizar esse acesso, e a gente fica feliz que tenha dado continuidade. Sim, então assim, agora nós estamos passando um período aqui em Canoas, na Grande Porto Alegre e no estado do Rio Grande do Sul, esse problema da calamidade que nós tivemos aí, esses problemas climáticos aí, que durante vamos dizer assim, a história que se tem conhecimento, que se tem registro, foi a pior de todas até o momento, né? Então não quer dizer que não tenha tido outra, mas neste período talvez não existisse algo para documentar ou não tivesse uma população tão grande como tem hoje e as coisas passaram. Só que o que nós estamos vivendo nos dias de hoje é uma catástrofe muito grande, onde que afetou de forma direta em torno de 60% da população do estado do Rio Grande do Sul. E indiretamente dá para dizer que pegou quase 100%, né? Dificilmente alguém não vai se afetado, né? Dificilmente, por quê? Porque se eu tenho um negócio, o meu negócio que nem a nossa sede aqui da Decouves, ela ficou num local, graças a Deus, mais alto. Enquanto que 50% da cidade de Canoas foi afetada diretamente, nós ficamos num lugar um pouquinho mais alto e não sofremos esse impacto. Mas indiretamente, os nossos clientes e parceiros foram afetados. Sim. Diretamente e indiretamente, pegou todos. Então nós também fomos afetados indiretamente. O que hoje o Timoneiro e o Vanderlei, eu digo Timoneiro, mas em nome que é o Vanderlei, é a pessoa. Porque quando a gente fala de empresas, as pessoas dizem, mas tinha que ajudar as pessoas. Bom, nós ajudamos as pessoas no início, tirando elas da água. Essas eram as vidas que nós tínhamos que salvar. Ninguém foi lá para tirar
um armário, um notebook. Ninguém foi salvar um armário, um notebook, nós fomos salvar pessoas. Esse período passou, as águas baixaram, agora a roda tem que girar. E o que é a roda girar? A roda girar é os negócios voltarem à ativa. Com isso, Vanderlei, fala aí para os nossos ouvintes, para as pessoas que hoje estão nos ouvindo, nos vendo, o que o Timoneiro fez e está fazendo hoje para os empresários. Porque eu falo empresário porque as pessoas estão envolvidas diretamente com as empresas. Uma empresa só existe, só tem porque tem um CPF por trás. Um CPF que é o do dono, do empreendedor, dos sócios e dos colaboradores. Porque todos são pessoas que estão envolvidas. E os colaboradores têm famílias, então todos estão envolvidos de uma maneira direta e indiretamente. Perfeito. Bem, eu vou fazer um paralelo da nossa cobertura com as fases da crise, né? Claro. Eu tenho dito que numa crise todo mundo tem um papel. Todo mundo tem um papel. Nem todo mundo vai subir num barco e fazer resgate, porque nem todo mundo é habilitado para isso. Nem todo mundo tem o emocional para fazer isso, né? Mas vai ter outras coisas para se fazer. Então, assim, num primeiro momento, o Timoneiro, e a nossa missão numa crise fazer uma comunicação séria, fazer uma comunicação assertiva e principalmente que somasse e não diminuísse ou dividisse. Levar então, informação, essa sempre foi a nossa orientação. Levar informação Exatamente. séria, isso aí. E que some, né? Porque numa crise tu pode até estar levando a informação que é correta, mas às vezes na forma que tu dá ela, tu pode causar uma comoção ou um estresse absurdo que cause prejuízo. Nosso parceiro grande nosso, né? Que é um parceiro e também da confraria, que é o Gustavo, né? Cristiano. Por exemplo, ele fez a transmissão ao vivo do início da enchente. Ele estava perto da casa dele, eu recebi a informação que a água tinha começado a entrar pela Guilherme Michel, coloquei no nosso grupo lá e ele foi até lá e fez a transmissão ao vivo. Viu o prefeito chegando lá com as máquinas tentando colocar areia para conter, ali na frente da Cassol. Mas nesse primeiro momento, antes ainda da tragédia, a gente estava cobrindo, né, o que era a tragédia do estado, porque já tinha começado a tragédia, o Vale do Taquari já estava sendo assolado, então a gente estava cobrindo isso. Naquela noite de quinta-feira a gente então noticiou que o Araçá tinha transbordado, que pegou toda a parte de baixo, é o único lugar, um mês depois que ainda tem água, né, é o Mato Grande, e a água do rio Gravataí estava entrando aqui pelo... E a partir dali, num primeiro momento, o nosso trabalho foi de muita informação sobre onde é que a água está subindo e o que está acontecendo. Então era um misto assim, de pegar informação direto com as autoridades, com a prefeitura, e com os próprios seguidores que iam nos mandando fotos e vídeos dizendo, olha, não mandaram evacuar aqui no Fátima, mas eu estou na rua tal, com esquina tal, e a água está assim. E começaram a nos mandar essas fotos e vídeos. E a gente passou aquela primeira madrugada inteira fazendo esse trabalho junto com as pessoas. E isso aconteceu por 2 dias, de forma quase ininterrupta. Foram 2 noites assim que a gente quase estava alertando a população, até porque deu muitas informações distorcidas, né, Vanderlei? Naqueles primeiros momentos, assim, na noite de sexta para sábado ali, deu muita informação distorcida, né? Foi muito... Eu digo que numa crise a comunicação ela tem que ser muito firme e muito célere, né? Ela tem que ser muito rápida. E teve um espaço das autoridades que deixou as pessoas em dúvida, né? Tanto das autoridades, as pessoas que estavam na frente, quanto as suas equipes ali de comunicação. Ficou um pouco confuso, né? Então a gente tinha que, por exemplo, informar assim, olha, as pessoas me mandavam, eu estou no endereço tal, saio de casa. Eu passei a madrugada respondendo direct pessoal assim, o meu pai é cadeirante e mora no endereço tal, eu devo ir lá buscar ele? Assim, uma coisa muito difícil de tu responder, né? O abalo emocional meu e da minha equipe foi muito grande nessas 2 noites, sexta para sábado e sábado para domingo. E respondemos milhares de directs, milhares. E o que a gente dizia era, olha, as autoridades até o momento a prefeitura diz tal coisa, avalia o que tem em segurança e toma a tua decisão. Então a gente teve que fazer esse trabalho e de certa forma esse reconhecimento veio até hoje, assim, a gente recebe
são coisas que marcam muito, né? Que fazem valer a pena. As pessoas dizendo assim, saí da minha casa porque estava acompanhando a cobertura de vocês, só consegui salvar minhas coisas e sair de casa por causa disso, e isso é muito bacana. Então, naquele primeiro momento, sem dúvida, e naquele primeiro momento foi isso. No segundo momento foi começar as pessoas pedindo socorro. Foi assim, muito dolorido também, porque daí nos dias seguintes era, olha, no telhado da avenida tal tem uma família. E as pessoas começaram a vir uma avalanche de pedidos de socorro e não tinha uma central de socorro, né? A prefeitura tentou, criava WhatsApp, caía, era um volume enorme, e a gente tomou a decisão que a gente ia publicar todos os pedidos de socorro que chegassem. E foi o que a gente fez, né? Depois a gente ficou sabendo que tinha pessoas junto aos barqueiros em alguns pontos que ficavam olhando os nossos stories e dizendo, vai lá no endereço tal, vai lá no endereço tal. O que também nos traz uma satisfação de que o nosso trabalho pode ter feito a diferença nesse salvamento também. Com certeza. Porque os barqueiros, o pessoal com jet ski, tudo, era o povo salvando o povo. Até as autoridades conseguirem se organizar, até eu acho que nem tinham efetivo suficiente para atender toda essa demanda de socorro, porque eram mais de 170 mil pessoas que tiveram que evacuar. E quantas dessas 170 mil conseguiram sair a tempo? Ficaram tão assustados, porque viram coisas que nunca imaginaram que viriam, né? Sem dúvida, a vivência, o que eu ouvi de relatos foi muito pesado. Ao longo desses 30 dias, eu indo sempre nos lugares, eu fui também criando uma casca, né? No jornalismo, tu tem que criar uma casca. Claro que eu tive os meus momentos, né? Que tem momentos assim que algumas coisas, uns gatilhos que te derrubam, né? Agora mesmo, estava saindo ali de um supermercado, onde fui fazer uma cobertura, e tinha num carro simples uma senhora abrindo uma sacola e tinha um par de pantufa. E o olhar dela de felicidade e satisfação com aquele par de pantufa era algo que me bateu. E tem coisas que batem muito diferente, né? E eu diria que, assim, não é nem que as autoridades não conseguiram trabalhar o que precisava, né? Eu diria que, assim, as autoridades apoiaram a população, porque toda a logística, toda a infraestrutura e toda a ação foi da população, foi vizinho salvando vizinho. Tem casos assim de vizinhos que não se falavam e que salvaram um ao outro, né? Por quê? Porque quando a água subiu e a tragédia maior nossa, né, é porque a água, os diques romperam na madrugada, né? Então as pessoas, muitos relatos das pessoas acordando já quando a água estava no colchão. E quando tu acorda com a água no colchão, tu não tem tempo de pegar nada e fazer nada. É só sair e tentar te salvar. E mesmo assim, vários se preocuparam com seus vizinhos mais velhos, com seus vizinhos com problema de mobilidade, né? E salvaram. O código de ética de primeiros idosos, crianças, pessoas com problema, ninguém precisou dizer para ninguém como é que era. Ele foi feito à risca por todo mundo que estava no salvamento, sem ter que ninguém ter colocado uma regra num poste. Foi feito que nem aquela ou seja, vamos fazer o possível. Eu estou bem, agora vou salvar o meu. Quer dizer, eu me salvei, agora, mas só, peraí, o meu vizinho precisa ser salvo também. Aí eu ia lá. Exatamente. E assim foi, né? Assim foi algo impressionante de ver, porque foi instintivo, né? Foi instintivo, as pessoas agiram de forma instintiva, se organizaram de forma instintiva. Não vou dizer que foi tudo a mil maravilhas, porque teve muita dor, muito sofrimento, teve muito estresse, as pessoas estavam extremamente nervosas, né? Deu muito bate-boca, confusão, claro que deu, isso sem sombra de dúvida. Mas eu acho que os números baixos, que são altos, mas baixos dentro da expectativa que as pessoas tinham de óbitos, mostram que a população teve êxito na sua empreitada, né? Nós temos 30 óbitos numa população de 160, 170 mil que teve que evacuar desses bairros e que não é fácil evacuar. Nós estamos falando de lugares profundos, nas margens da cidade.
que não tem vias nem de carro para evacuar, quanto mais de barco. Eu escutei uma matéria que a pessoa falando assim, tu viu, a enchente chegou em determinadas, em uma cidade aí do interior, que a enchente entrou 3 quilômetros adentro para pegar a cidade. Aí eu comentei para ela assim, não vamos longe. O bairro Matias Velho, ele do rio até o trem onde que chegou a água, dá 8 quilômetros. Isso. Então nós tivemos 8 quilômetros de distância do Rio dos Sinos até onde chegou a água. Então, e não foi pouca água, foi muita água. Não foi. E eu diria assim, eu acho que faltou para todos nós, enquanto cidade, a cultura da enchente, porque as gerações que viveram isso, a maioria das pessoas já morreu. Né? Hoje, por exemplo, né, a gente está gravando aqui na terça-feira. Hoje, às 19 horas, eu vou fazer ao vivo com uma geóloga que se formou na URGS agora e que o TCC dela foi sobre as áreas inundáveis em Canoas. Os mapas que a gente olha, inclusive está lá no plano diretor, pouca gente olha, os mapas de áreas inundáveis pela altitude, né, de Canoas, as planícies inundáveis, que é o nome técnico correto, é exatamente o trecho que alagou do lado oeste, mais o lado aqui do Niterói que não alagou porque o dique se manteve. Então, na verdade, o que aconteceu foi, se o dique não tivesse rompido, o leito do rio não viria até aqui, porque o leito do rio veio até onde ele estava acostumado a vir. Claro, é o né? local, o local de design dele. É a planilha onde que ele vai procurar, local onde que quando ele enche, ele vai procurar. Ele sempre inundou aqueles lugares ali, entendeu? Então, não é por nada que a nossa cidade chama-se Canoas, né? É isso. E Niterói, eu não sabia, mas Niterói é águas escondidas em Tupi. Né? Que é onde a gente está aqui, que é uma área inundável e que eu acredito que talvez pelo ponto do dique estar em melhores condições, até porque tem um trânsito ali mais fácil do que lá no Matias Velho para acessar o dique onde rompeu é super difícil, né? Mas Niterói, o leito do Gravataí é muito menor do que a pressão de água dos Sinos colocou em cima do dique lá na Rio Branco e no Matias Velho. Nós estamos falando de milhares de toneladas de pressão, né? E o rio Gravataí ele é curtinho, então a pressão que ele faz ela é muito menor. Então o bairro Niterói, ele se tivesse rompido o bairro Niterói, a água teria chegado até aqui. Sim, com certeza. Porque o leito viria até no Senhor das Graças, aqui até a beirada, aqui onde fica mais alto, né? Exatamente. Então até um comentário assim, que nem todo mundo lá na Matias, em Bairro Branco, esses bairros aí, e que a gente comentou há pouco, que nós não vivenciamos nenhuma grande enchente. Quem vivenciou foi os nossos pais, os nossos avós, mas nós não tínhamos essa cultura da enchente, que nós tivemos que aprender agora na marra, na dor. Quando avisaram para evacuar o bairro Rio Branco o bairro Niterói, na realidade, o bairro Niterói, que é onde nós estamos, que havia a possibilidade de romper o dique também, uma das primeiras coisas que a gente fez aqui foi subir tudo. Levantamos, aqui onde nós estamos aqui ficou vazio. Todas as salas aqui embaixo, nós subimos toda a parte de cima. Ou seja, a nossa perda aqui seria pouca. Falando a nível comercial. Mas eu ainda disse assim, não, mas aqui não chega água. Quando eu falei aquilo que aqui não chega água, foi a primeira coisa que eu imaginei. Eu digo, o pessoal lá embaixo dizia a mesma coisa, aqui não chega água. Por quê? Há 50 anos que não chegou água, mas um dia chegou. E quando eu disse aqui não chega água, eu disse, olha a bobagem que eu estou falando. Vamos levantar tudo, vamos tirar tudo. É isso. Porque o não chega água é relativo, até a hora que chega. É isso, porque os diques funcionaram por 50 anos. Tivemos a maior enchente? Tivemos, mas os diques funcionaram por 50 anos. Funcionou, exato. Se eles tivessem funcionado, nós não estaríamos com essa tragédia. Porque tu extravasar em altura é diferente. A água passa na altura, ela vai alagar o que está próximo. Ela pode até alagar longe, mas baixo. Porque ela passa e depois do outro lado o nível baixa também. E Sim. para de passar água. O problema é que como rompeu o dique, ele fica no mesmo nível dos dois lados. Né? Então o leito do rio veio até o final. E ali no bairro Matias Velho,
tranquilamente passou de 4,5 metros de altura em alguns pontos. Exato. Tranquilamente. Mas assim, respondendo a tua pergunta em relação ao empresariado, Delcy, e que eu acho que é muito importante, pessoas preparadas como vocês são e tantos outros, o que eu tenho visto de alguns relatos de muitos empresários que nesse momento estão com ainda mais dificuldade porque as finanças da casa e da empresa se misturavam demais. E que muitos perderam, inclusive, a casa e a empresa. Né? Que muitos eram juntos, né? Exatamente. Então, o SOS Empresas, que foi essa ação que a gente está fazendo, eu até nem vou chamar de entidade, não vou chamar de... É uma ação entre empresários, entre profissionais que estão fazendo um trabalho voltado para ajudar empresários. Nós não temos recursos financeiros para disponibilizar, mas nós estamos ajudando como chegar nesses recursos financeiros. Nós estamos aconselhando como que tu tem que fazer hoje para administrar esse recurso que tu falou de uma maneira assim, onde que tu não misture teu dinheiro, Vanderlei, teu dinheiro do teu bolso direito, que é teu pessoal, com teu bolso esquerdo, que é da empresa. As coisas têm que ter cuidados, porque tu tem que ter uma reserva na empresa e talvez ter uma reserva na pessoa física, no teu o CNPJ, uma reserva na pessoa física, uma reserva. Normalmente as coisas se misturam tudo, é um caixa só e a coisa vai levando assim. Quando dá problema, não derruba os dois. Por exemplo, compra de estoque para a empresa ou de fornecedor no cartão de crédito pessoal. A gente vai ver muita gente com dificuldade, endividado, sem poder montar sua casa, porque o CPF foi junto com as dívidas da empresa. Né? E isso é um problema grave. Inclusive, eu acho que essa questão da renegociação nesse momento é algo que muitos não estão nem sabendo por onde começar. Então, a quem está nos ouvindo, o empresariado, o empreendedor, dono de limitada, SA, MEI, não importa, pare, converse com o seu contador, conversa com o seu advogado, não toma decisão na emoção, aguarde, converse, veja a melhor forma de negociar. O que hoje está acontecendo? Todos os bancos abriram linhas de negociações, não só para empréstimos, mas sim para te protelar aqueles empréstimos que tu já tinha, aquelas dívidas, jogar elas lá para frente, para agosto, setembro, outubro, vai depender da negociação de cada um. Mas os bancos estão, e não é só bancos governamentais, não é? Caixa, Banco do Brasil, ou Cooperativa Sicredi, Unicred e outras que tem por aí. Não, os particulares se sensibilizaram, Santander, Itaú, Bradesco, estão fazendo também essas renegociações com quem foi afetado diretamente e com quem foi afetado indiretamente. Eles sabem que tudo é um conjunto e também, vamos ser bem sinceros, os bancos eles não querem dar um tiro no pé. Eles não têm interesse que a pessoa quebre completamente. Não tem interesse, eles precisam receber, porque senão a coisa não vai para frente. Claro. Então aquela história do que a roda tem que girar é fazer isso, dar condições das pessoas pagarem. Para isso o governo já protelou os impostos. Teria sido talvez mais coerente, mas não vamos discutir isso, se talvez tivesse dado umas isenções desses impostos por 2, 3 meses, mas protelando já ajuda, já dá um fôlego. Né? Só que a gente sabe que o empresário hoje ele precisa recuperar principalmente a autoestima. Perfeito. Iniciativas como essa que eu acho que são importantes, né, de estar debatendo, discutindo e conversando sobre isso. De novo, lá voltando para o Jornal Timoneiro. Nesse primeiro momento a gente orientou, informou. A ideia agora, nesse segundo momento, em que a gente se soma ao SOS Empresas, é a gente continuar informando, orientando, discutindo o futuro, porque a gente precisa olhar para trás, ver onde é que a gente errou, enquanto sociedade, como é que a gente vai reconstruir. A gente não pode simplesmente passar um risco e dizer assim, esse lado é alagável, não nos serve mais e pronto. Não. Claro.
tem muita história e tem muito PIB ali, a gente não pode, né? Não é assim que vai resolver o nosso problema, pelo contrário, isso agravaria demais o problema de todo mundo, né? Porque diminuiria a atividade econômica de toda a cidade, inclusive de toda a região. Nós estamos falando de uma parcela da população, do empresariado e de território enorme, muito grande, muito produtiva, histórica, e também registrar para o futuro, né? A gente precisa estar falando sobre essas coisas agora para registrar para o futuro, porque a gente sabe que aquilo que está nos pegando agora pega de um jeito diferente. Sabe, Vanderlei, hoje de manhã eu estava falando com um parceiro nosso que é da área de direito, que também está fazendo um trabalho junto com SOS Empresas, orientando, dando aconselhamentos, tudo gratuito. A gente está trabalhando de forma gratuita para ajudar os empresários. E comentando sobre a questão dos DICs, que foi o que tu comentou, como que vamos fazer isso para gerações futuras, nós também poder de repente viver, mas as gerações futuras não passaram o que a gente passou, e viver isso só de lembranças, talvez nos livros de história, mas acabar de uma maneira, talvez assim, trazer os DICs para o meio urbano. O que é trazer para o meio urbano? Fazer com que ele faça parte do cenário local, não apenas um barranco de terra lá jogado que todo mundo esqueceu por 50 anos lá, que nem sabia para que servia aquilo. Uns já construíram até casas em cima daquilo, aonde que ninguém dava bola. De repente transformar aquilo numa parte de vida na cidade, alargar, botar ciclovias por cima, transformar aquilo em algo prazeroso também para a comunidade, dar vida, atrair vida para esses locais. De repente levantar mais. Agora a gente sabe que as chuvas vão ser mais torrenciais, que vai ter mais volume de chuvas, talvez porque o clima no planeta está mudando, sei lá, não é coisas que nós temos que discutir a origem, mas se esse foi o maior volume de chuvas já registrado, quer dizer que pode vir outros amanhã, pode ser lá. Então tem que talvez levantar 1 metro, 2 metros, sei lá quanto que passou, levantar esses diques, reforçar, mas trazer eles para o meio, trazer eles para a vida na cidade, transformar ele em algo prazeroso, não em sofrimento. O que eu vejo, tanto do ponto de vista individual quanto principalmente coletivo, é que toda crise ela também nos traz oportunidade, né? E eu acho que a grande oportunidade de toda a nossa cidade e da região é aproveitar para se reconstruir de uma forma que seja melhor do que foi feita antes. É uma oportunidade. Seja lá porque agora os holofotes estão aqui ainda, seja porque também vamos ter financiamento para isso só nessa janela de oportunidade, que daqui 1 ano, 2 não vai ter. Claro. Né? Então agora é a hora da gente rediscutir a nossa cidade, rediscutir como as coisas se dão, como é que a gente construiu tudo isso. E eu acho que o que tu traz é muito importante, porque se a gente for olhar os DICs hoje, eles são totalmente marginalizados, não só porque estão na margem mesmo de proteção, mas porque ninguém queria chegar lá perto, né? As pessoas mais afetadas são as que moravam lá perto, mas essa tragédia nos mostrou que não adianta a gente fechar os olhos para aquilo que não está debaixo dos nossos olhos. Porque uma hora aquela realidade nos visita, né, Delcy? Então, assim, enquanto a gente tem uma oportunidade de olhar nossa cidade como um todo do ponto de vista ambiental, empresarial, social, a gente tem essa oportunidade agora. Porque se a gente não faz isso, e esse evento está nos mostrando isso, de um jeito ou de outro a vida nos cobra, né? Nos cobra. E todo mundo paga essa conta em algum momento. É uma conta que ela vem e pega todo mundo de uma forma linear, né? Então, assim, não adianta dizer assim, não, eu moro lá no Mato Grande, mas eu estava lá no 4º andar do meu apartamento. Né? Tu ficou um flagelado. Porque mesmo que a água não chegou no teu apartamento, tu não tinha luz, tu não tinha água, tu não tinha nada, e aí tu vai fazer o quê? Tu estava preso lá, tu estava refém de uma situação que tu nunca imaginou que fosse acontecer. Então isso impactou de uma forma linear todo mundo aqui. Então quem disser que não, é lá,
é lá do outro lado. É que nem aquela história, né? Tá todo mundo num barco, remando, e daqui a pouco um olha assim, lá na frente tá entrando uma aguinha lá nos pés de um sujeito, lá tá entrando água. Daí o cara cutuca assim, olha lá tá entrando água, mas fica quieto porque não é do nosso lado, é dele lá. Só que estamos todos no mesmo barco. Estamos todos no mesmo barco. Então, quer dizer, a gente talvez tivesse pessoas vendo que isso pudesse acontecer, mas não é do meu lado, é lá do outro lado. Agora, impactou toda uma comunidade, impactou todo um estado. E isso vai impactar no PIB nacional. PIB nacional. E esse planejamento, esse olhar tem que ser rápido, Delcy. Tem que ser rápido, feito com técnica e rápido. Por que tem que ser feito com técnica? Porque senão os financiamentos e o dinheiro de fora não vêm. Não vem. Tem que ser técnico e tem que ser rápido. Por exemplo, se a gente não tiver um sistema atestado de proteção, toda aquela parte que foi alagada não vai ter financiamento de banco público, não vai ter alvará sendo expedido, não vai ter nem licença para reforma. E alguma companhia de seguro vai fazer seguro? Seguro. Então, assim, nós vamos realmente congelar aquela parte toda. Se isso não for feito rápido, mas de uma forma séria, com ciência. Por quê? Porque a gente precisa disso bem atestado para poder receber financiamento, para poder receber dinheiro de fundo, para as seguradoras poderem segurar, porque senão também não vai andar, né? Claro, porque aí tu olha assim, né? O seguro, o que isso impacta no seguro? Primeiro, mas eu estou do lado de cá, mas isso impacta no seguro no todo, porque o prêmio que tu vai pagar lá para fazer a tua renovação do seguro, tu não acha que esses bilhões que as seguradoras estão pagando não vai ser impactado? Todo mundo vai pagar. Na nossa renovação da nossa apólice de seguro. Todo mundo vai pagar. Então, o mercado acaba cobrando isso. Aquele furinho que está lá na ponta do barco, lá que está entrando água, que vai afundar todo o barco, vai todo mundo entrar para a água junto, eu tenho que alertar, digo, pessoal, vamos lá, vamos pensar num todo. Vamos tapar aquele furo, porque senão vai dar problema para todos que estão aqui dentro. E nós somos o todo, né? Perfeito. É isso mesmo. Eu acho que o nosso papel agora, né, enquanto grupo de comunicação, é debater, mostrar, registrar. A gente está iniciando agora uma série de documentários que a gente vai fazer, da nossa cobertura, das pessoas que foram protagonistas. Vamos seguir fazendo nossas reportagens e também fazer esses bate-papos, levar educação e orientação para as pessoas. Essa é a nossa ideia. Agora é a nossa missão, né? Há 57 anos o jornal faz isso, né? O lema, inclusive, que ele foi fundado é esse. O lema, né? Ele fala isso do Jornal Timoneiro, há 57 anos, quando ele foi fundado, de ser um leme no progresso e na expansão do município. Porque o leme é o que guia o barco, né? Então, quer dizer, que nem tem aquela história, né? Eu posso navegar contra o vento, desde que eu seja bom no leme, né? Saiba o que está fazendo. Sei o que eu estou fazendo. Então eu posso regular as velas para ir contra o vento, mas eu tenho que ser bom no leme. Então, assim, fica a dica para você que é empresário e está passando por dificuldades. As oportunidades, a maioria das oportunidades, elas estão aí. A crise, ela abre uma dor muito grande, mas por outro lado, ela abre oportunidades. E nada melhor do que nós fazermos da crise uma escada de crescimento, e uma escada de crescimento sólido. O governo federal vai trazer muitos recursos, e empresas vão botar muito dinheiro, e esse dinheiro tem que ficar e circular aqui dentro do estado. Ele não pode sair daqui. Nós temos que fazer valer isso. Temos que gerar riqueza de curto prazo, mas principalmente uma estrutura que nos gere isso a médio e a longo prazo. A longo prazo, isso aí. Obrigado, Vanderlei. Que agradeço. O SOS Empresas agradece a tua presença aqui. Tu trouxe valiosas informações, tu tem um histórico nesta catástrofe aí que a gente não pode esquecer. Tá? Te agradeço, e o próximo bate-papo a gente faz lá também para o nosso público com o SOS Empresas. Com certeza. Certo? Obrigado. Obrigado.